Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Flávia Biocchini, eu sou advogada e eu trago conteúdos aqui no YouTube semanalmente. Então, se você não está inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever no meu canal, de dar aquele joinha e também de ativar as notificações para receber os meus conteúdos em primeira mão. Flávia, como saber que eu tenho direito ao dano moral em relação ao INSS? Bom, gente, é muito simples, eu vou falar aqui por tópicos, tá? O primeiro ponto, né, é a negativa indevida do benefício, ou seja, houve aí uma negação, né, por parte do INSS, ele não deferiu o seu benefício de uma forma indevida. Você acostou todas as suas provas, né, fez todo o processo legal, né, tinha todas as características para poder ter aquele benefício, seja uma aposentadoria, né, um benefício de incapacidade temporária ou permanente, enfim. E o INSS acabou fazendo aí essa negativa, né, de uma forma indevida, porque até então você cumpriu todos os requisitos, anexou todos os documentos, né, e comprovou que tinha o direito. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o atraso excessivo, né, para análise do benefício. Isso nesses casos, o que muitas das vezes ocorre, é quando o INSS extrapola um limite de tempo para poder analisar aquele benefício, né? Então acaba gerando aí prejuízos financeiros, né, morais, né, além do mero aborrecimento, né? Porque muitas vezes você precisa desse benefício para uma forma de subsistência, você não pode estar trabalhando no caso de um benefício de incapacidade temporária, então pode estar gerando aí o dano moral, caso ocorra um atraso além do normal, além do esperado por parte do INSS. O terceiro ponto ocorre nos casos em que o INSS, ele cancela, tá, o pagamento de forma indevida ou não efetua o pagamento no prazo adequado, né, cancela aí o benefício do nada. Então, nesses casos também pode estar gerando dano moral. Por quê? Você tá ali recebendo seu benefício corretamente, do nada o INSS simplesmente não paga. E aí, nos casos do benefício de incapacidade permanente ou temporária, que você não pode trabalhar por uma questão de saúde, né? Você acaba se vendo sem o seu rendimento mensal, né? Sem o seu salário alimentar mensal, que é o que você compra sua comida, seus medicamentos, é o que você também paga as suas contas, né, de sobrevivência. Então, nesses casos também pode acabar gerando um dano moral, porque eles simplesmente cancelaram, né, não pagaram, não efetuaram o pagamento de uma forma indevida, de uma forma repentina, né, sem uma notificação prévia pro segurado, sem estar no tempo hábil, enfim. Então, nesses casos também pode estar gerando aí um dano moral. Lembrando também, tá, que nesses casos, às vezes o INSS paga, por exemplo, uma parte do valor do seu salário. Isso também ocorreria nesses casos, tá? Um quarto ponto é o cancelamento do benefício, de uma forma irregular. Por exemplo, é como se fosse a questão do salário, você tá ali recebendo e do nada o INSS cancela esse benefício sem um motivo plausível, sem uma notificação prévia também. Isso também pode acabar gerando dano moral. E o quinto ponto é expor o segurado em situações vexatórias, né? Nesse caso, pode ser em decorrência de vazamento de dados, né? Expor o segurado, né? E também, talvez aí um tratamento inadequado, um tratamento que constrange o segurado relacionado aos funcionários da autarquia, tá? E como é que vai funcionar essa questão? Primeiro, vamos falar sobre o embasamento legal, tá? Para esses casos. É o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 5º e 10º, tá? Que vê essa questão aí do dano moral em relação ao segurado do INSS, em relação a esses benefícios, e também o artigo do Código Civil, se eu não me engano, salvo engano, artigo 186, vou deixar aqui transcrito para vocês, tá? Que também respalda essa questão do dano moral. Tá bom, e como é que eu sei que eu tenho direito a esse dano moral? Não é simplesmente só preencher desses 5 tópicos que eu falei, alguns requisitos? Não. Primeiramente, para você entrar com essa ação judicial de dano moral, você vai ter que comprovar que houve um dano, tá? Não é simplesmente atrasou, não é simplesmente cancelou. Geralmente o que acontece? Você precisa desse salário para a sua subsistência. E o que ocorre quando você não tem esse pagamento, quando há uma demora, quando você tem prejuízos, né? Se você deixa de pagar uma conta de luz, dependendo do tempo,
você acaba tendo, além da luz cortada, o seu nome negativado, protestado, né, junto ao Serasa, SPC, enfim. Assim como outras contas que também você às vezes depende de pagar e diante dessa negativa indevida, diante dessa suspensão indevida, do cancelamento indevido, né, você acaba deixando de efetuar e de fazer por conta do não pagamento, da sua necessidade, principalmente em casos também de quando a pessoa necessita desse benefício por uma questão de doença, de saúde, né, que tá incapaz ali, seja temporário ou permanente. Então você precisa muitas vezes comprar medicamento, pagar tratamentos que muitas das vezes você não tem aquele acesso no SUS, e sem esse devido pagamento você acaba tendo prejuízos muito além dos financeiros. Você acaba tendo um prejuízo realmente moral, emocional, da sua reputação. Porque se você não paga uma conta, você automaticamente vai ter o seu nome protestado, vai ter a sua luz cortada, o seu fornecimento de água cortado. Então você acaba tendo prejuízos. Então quando você comprova esse dano moral, é quando você realmente tem o direito a esse dano moral. Então aí o juiz vai analisar o caso, analisar as provas, né, e deferir um dano moral proporcional à sua situação. Por isso que muitas das vezes, quando muitas pessoas, né, perguntam pro advogado: ai, mas quanto eu vou ganhar? Quanto o juiz vai me dar? A gente nunca sabe precisar. A gente pode ter uma margem ali, mas a gente nunca sabe precisar o valor exato. Por quê? Vai depender, tá, do juiz. Ele vai analisar o caso, ele vai ver as provas, ele vai ver quais foram os problemas, no que o segurado foi exposto, né, para poder justamente dar aí um montante razoável que não seja exorbitante a ponto de prejudicar o INSS, né, e nem enriquecer ilicitamente o segurado, o autor desta ação, tá bom? Outras questões, né, que foi do caso, por exemplo, do vazamento de dados ou do tratamento inadequado por parte do funcionário do INSS. Nesses casos também vai precisar de provas, aí não vem mais muito no sentido, né, da questão do pagamento em si, vem na questão mais de tratamento, tá bom? Porque quando você tem seus dados expostos, você acaba ficando aí vulnerável para alguns ataques, alguns golpes, né, para ter acesso de terceiros em determinadas contas que tem os dados precisos, né, que às vezes podem ser vazados, né, porque é uma segurança, né, o INSS, né, ou qualquer outro fornecedor, qualquer outra autarquia ou qualquer outra loja que tem que prezar pelo sigilo dos dados, né, do consumidor, do autor, do segurado, tá? Inclusive tem uns vídeos para trás que servem para isso também, né, para essa situação. Então, acaba que o fornecedor, no caso o INSS, ele tem que zelar pela proteção de dados do segurado. Então, quando ocorre esse vazamento, acaba ocorrendo uma exposição, uma fragilidade desse segurado. E do tocante do tratamento, né, digamos que seja mais por uma questão de educação, às vezes pode ocorrer algum maltrato, então precisaria aí de testemunhas, de vídeos, de fotos, algo que comprovasse, né, o efetivo maltratamento por parte do funcionário do INSS. E aí, vocês sabiam disso? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que tenha ficado bem entendido e descomplicado o direito de vocês. Então, por favor, se você não está inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, de dar aquele joinha, de ativar as notificações. Vou deixar também as minhas redes sociais aqui para vocês entrarem em contato comigo, verem meus conteúdos também diretamente nesses canais. E eu volto depois com mais vídeos descomplicando o direito de vocês. Um beijo! Tchau!